O menino e o burrinho. Um roceiro dos nossos vinha do roçado ali pelos cafuz, suado, inchado ao ombro, sonhando com a lavoura. Atrás a mulher que o acompanhava, feliz, silenciosa, carregada de milho verde. Mas atrás vinha o pirralho do filho, também suarrento, de calça de algodão e chapéu de palha de carnaúba. Empunhava um badoque e trazia um embornal cheio de balas de barro para sua arma. O camponês, num desvaneio constante do pequeno agricultor, disse: "Este ano, se Deus quiser, faço umas 5 sacas de lã. Tenho muito milho, tenho muito feijão. Deus louvado." Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu iniciei de uma forma diferente, né? O meu cenário também está aqui diferente, vocês estão observando? A gente estou aqui rodeada de livros, certo? Um cantinho bem especial para vocês, tá bom? Até bichinho a gente tem aqui hoje, ok? Então, por que a gente preparou esse cantinho especial? Porque hoje é sexta-feira e a nossa aula é de arte. Na aula de arte vai ser bem especial. Então, pega lá o teu livro e acompanha comigo lá na página 32. Porque na página 32 nós iremos falar um pouquinho sobre a arte de contar história, né? Por isso que eu já iniciei aqui contando um pouquinho de uma história para vocês, tá bom? Então, tem muitas pessoas que gostam de contar histórias, são chamadas de contadoras de história. Tem até mesmo faculdade que formam profissionais para isso, né? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai observar 2 irmãos bem interessantes a história deles, que eu acredito que vocês já ouviram falar, certo? Fala dos irmãos Greens, isso mesmo, muito famosos eles dois, e eles escreveram belíssimas histórias que hoje tem registrado. A gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, tá bom? Então vamos lá. Alguns escritores e contadores de histórias usam diferentes vozes, objetos e canções e figurinos para narrar suas histórias, certo? Então tem pessoas que usam objetos para fazer o barulho do cavalo, não é? Do barulho da panela, da chuva caindo, enfim. Alguns fazem isso, certo? Então as histórias podem ser contadas de modo falado ou escrito. Apresentam diversas formas e características. Por exemplo, um conto, uma fábula, certo? O que mais? Lendas folclóricas, entre outros, né? Que a gente sabe dos gêneros que a gente já aprendeu na sala de aula. Então, existem várias maneiras de se contar a história. E quanto mais emoção a gente transmitir, mais legal fica a história, não é verdade? Então vamos lá. No passado, as pessoas se reuniam ao redor de uma fogueira. Como deveria ser legal, né? Para contar história e ouvir história também. E eles contavam por meio de canções, certo? Muitos tinham uma viola e contava toda aquela história rodeada em volta de uma fogueira, e eles contavam as histórias ali para aquelas pessoas ouvirem. E vocês, gostam de ouvir, não gostam? Então tá. Então vamos lá. Hoje a gente encontra as histórias que foram contadas há muito tempo atrás, hoje a gente encontra nos filmes, não é verdade? A gente vê essa história de Chapeuzinho Vermelho, a gente vê em desenho animado, a gente encontra, né, nos vídeos, os 3 porquinhos. São histórias que foram escritas e hoje estão sendo faladas e apresentadas e até em desenhos animados. Então, a gente vê em filmes, em vídeos na internet, em peças de teatro, entre outros, certo? Então, as histórias podem ser contadas de várias formas, para narrar. Então, mas para as pessoas narrarem essas histórias, elas precisam conhecer muito bem a história, tá bem? Por quê? As pessoas que vão transmiti-la precisam saber aqui, de cor as falas, para saber fazer entonações certas e usar os mecanismos corretos para que as pessoas possam ouvir e entender as histórias, certo? Então, aqui nós temos um pouco sobre os irmãos Green. Esses camaradas famosos aqui são 2 irmãos que foram responsáveis pelo registro escrito de diversos contos e histórias contadas oralmente, por meio da fala. Atualmente, eles são 2 irmãos. Eles são um dos mais conhecidos escritores de histórias do mundo.
isso é verdade. Então eles foram responsáveis por criar Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve e dentre outros também, certo? Então eles são alemães, tá? Nasceram na Alemanha e se tornaram famosos por começarem a criar os seus contos. Eles contavam oralmente para as pessoas na época dele. E aí os contos foram hoje registrados e formulados em histórias que a gente pode encontrar hoje nos livros, não é? Então é isso. Bom, na página seguinte eu vou deixar para vocês fazerem em casa, porque estão em casa mesmo, claro. Então vocês vão fazer essa atividade, certo? Essa atividade que vocês vão fazer aqui. Se não der, vocês podem fazer no caderno, complementar. Aí diz assim: histórias podem ser criadas com base em variadas fontes de inspiração e uma delas é a imagem. Você vai escolher uma das imagens aqui, tá certo? Você vai escolher uma delas e depois que você escolher, você vai inventar uma narrativa, uma história, em vista na elaboração dos personagens, na descrição do local onde aconteceu a história e na estruturação dos acontecimentos e conflitos da narrativa, tá bem? Então você vai escolher uma das imagens aqui, você vai criar os personagens, certo? E você vai bolar uma historinha narrada bem legal e escreve aqui. E na próxima você poderia fazer a leitura, se você quiser fazer uma leitura e mandar para mim. Se não, você vai deixar só registrado mesmo, tá certo? Mas eu vou deixar aqui, como a gente está falando sobre a arte de contar história, eu vou deixar um vídeo aqui abaixo para vocês também assistirem de uma forma bem diferente, que é justamente de contadores de história. Eles vão falar sobre a história do da princesa e o sapo, de uma forma bem diferenciada. Tá? Vocês vão escutar vocês vão ver instrumentos, vão escutar os barulhos que a contadora vai fazer, tá bem? Para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando. Então eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês assistirem. Aproveitem, uma boa aula e um grande beijo, que Deus te abençoe, um bom final de semana e até segunda-feira a gente volta aqui com a nossa aulinha da semana, tá bem? Forte beijo, tchau, tchau!